A necessidade de medir as coisas ao seu redor acompanha o ser humano há muito tempo. Nas civilizações mais antigas, antes do início da história escrita, medir o tempo foi um passo decisivo para o domínio de atividades como o plantio de alimentos e a criação de animais. Afinal, era preciso saber em quanto tempo a roça iria crescer e quanto tempo durava a gestação dos bichos. Com o desenvolvimento das relações sociais vieram outras necessidades de medir. Os instrumentos eram os que a natureza oferecia, principalmente as partes do corpo. Eram as chamadas medidas antropométricas. O comprimento do pé, da palma da mão e o tamanho dos passos são exemplos. Modos de medir imprecisos, afinal, cada um de nós tem medidas diferentes para essas regiões do corpo. Surgia o desafio da padronização. Alguns especialistas sugerem que na antiguidade, os babilônios, os egípcios, os gregos e os romanos padronizaram diversos pesos e medidas. No Egito, a tentativa de padronizar deu origem a uma unidade de medição curiosa para os padrões atuais: o cúbito, que equivalia à medida do cotovelo ao dedo médio do faraó. Parece que todo mundo precisava conhecer as medidas do soberano naquela época. A padronização, desejada desde a antiguidade, veio depois de uma revolução que marcou a história dos países do Ocidente. Foi em 1790, quando a França tentava recomeçar sua vida econômica e social depois da Revolução. Metro, centímetro, milímetro, quilômetro e outras unidades de medida foram criadas por um grupo de cientistas. Em 7 de abril de 1795, um decreto francês estabeleceu como unidade padrão de comprimento e base do novo sistema métrico o metro, palavra de origem grega que significa o que mede. Uma decisão que influenciou o mundo todo. Desde então, medir ficou muito mais simples. Comprimento, área, volume, são três exemplos de grandezas muito importantes, são chamadas grandezas geométricas, que nos acompanham o tempo todo. Mas não é só elas, o problema é que a riqueza do estudo das grandezas é que não só são as geométricas. Você tem o tempo, por exemplo. O tempo é uma coisa misteriosa, fantástica, e que é assunto para filósofo, para artista, para literato, para todo mundo, e para o matemático, também para o físico. Quando você faz a medida, você produz um número. Toda medida é um número. Então, para você ver uma quantidade, para você ter uma medida de uma grandeza, você tem que ter duas coisas. Um casal inseparável, não tem divórcio para ele, não existe. É sempre união estável, superestável, é um número e uma unidade. Então, você tem 2 metros, é uma grandeza, é uma quantidade medida da grandeza comprimento. 2 litros é uma quantidade medida da grandeza volume. 5 metros quadrados é uma quantidade medida da grandeza área. Pronto. Eduarda, você mora perto ou longe da escola? Muito longe, professora. Você vem como para a escola, Eduarda? Andando. Grandezas e medidas estão presentes desde a hora que acorda à hora de dormir. Então, num copo de leite que vai em casa tomar, se um está mais cheio, o outro está vazio, geralmente tem essa disputa entre crianças. No caminho da escola, que vem para a escola, árvore alta, árvore baixa, no lápis, no caderno, o meu caderno é grande, o meu caderno é pequeno, e assim por diante. As crianças são curiosas, gostam de brincar, gostam de correr, né? Então, elas vão trabalhar, vão experimentar, vão vivenciar atividades tanto na vida social como na escola, que vai favorecer a compreensão dessas grandezas. Fora do espaço escolar, a paisagem e o dia a dia da família também podem ajudar os pequenos a compreender conceitos relacionados a grandezas e medidas. As grandezas e medidas estão presentes nos usos sociais. Então, aqui na prática, numa atividade prática como a plantação, o tio da Eduarda não usa nenhuma unidade de medida convencional. Então, ele usa palmos, ele usa os passos para determinar a distância entre uma plantação e outra. Antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa fazer o quê? Antes de a gente fazer uma receita, se alimentar, o que que fazemos? Primeiro lava as mãos, depois colocamos os aventais e a touca. Aqui da sala de aula, quem ajudou
a mamãe, ou a prima, ou a tia fazer uma receita ou viu fazendo. A ideia foi em conjunto. O que eles gostariam de fazer? O que teria em casa, na questão familiar, que poderia vir para a sala de aula e eles poderiam ter esse conhecimento na prática. Quais são os ingredientes que iremos usar? Farinha de trigo, banana, açúcar, canela, ovo, leite e óleo. Primeiro, eles fizeram uma pesquisa de preço, viram a nutrição dos alimentos, falaram qual é o alimento mais nutritivo. Vamos separar a aveia. Quanto é de aveia? 2 xícaras. Quanto? 2 xícaras. Então vamos separar 2 xícaras de aveia. A aula é de grandezas e medidas, mas aí o foco foi massa e capacidade dentro do tema grandezas e medidas. O último ingrediente é? A canela. A canela. A canela é a gosto. Que quantidade é essa? O objetivo dessa convenção foi o seguinte: de eles entenderem que capacidade não é só em litro. Capacidade, quanto dá naquele recipiente de trigo? Quanto dá naquele recipiente de óleo? 1 xícara de óleo é 1 xícara de óleo. 1 xícara de trigo é 1 xícara de trigo. É a mesma capacidade, 1 xícara. Porém, quando a gente vai aferir na pesagem, é diferente. Primeiro ingrediente qual é? Farinha de trigo. Farinha de trigo. Quem está com a farinha de trigo vai vir aqui e a gente vai ver quanto pesa. Bota aqui a farinha de trigo, com cuidado. Cada pesagem tem que ser registrada para botar no painel. Antes do conhecimento científico, eles têm que ter uma suposição, eles fazerem uma suposição do que seria. Então, colher, xícara, copo, a gente usa na culinária, não é padrão universal de medidas, mas aí a transformação disso, o entendimento sobre como é que a gente pode aferir aquilo, como é que pode encaixar, isso aí tem que ser trabalhado antes de dar alguma coisa que já existe. No óleo, a gente vai fazer os 2 procedimentos. Quanto à aferição em medida de massa, quanto capacidade. Litro já é para a água e quilo já é para o peso. Eles começam a reconhecer que matemática não é só o número, o cálculozinho que viram lá, e sim é tudo que eles vivem todos os dias em casa, no supermercado, quando eles vão ao parque, eles compram uma pipoca. E onde eles forem, já identificam todo esse sistema. Gente, todo mundo está pronto! Eu ajudei a fazer o bolo e tava com um ingrediente que eu tava com óleo. Ajudei a passar a manteiga na panela e botar o trigo. Eu ouvi uma vez de um professor e eu concordo plenamente com o que ele diz. O material em si não vai garantir, então é preciso que, atrelado a essa questão do material, o professor tenha uma boa fundamentação teórica, senão o trabalho fica meio inócuo. Tirar dúvidas, discutir as práticas e compartilhar experiências vividas em sala de aula. Ações que são realizadas durante os encontros pelos participantes. Quando eu fui trabalhar com a grandeza massa, por exemplo, eu fiz uma feira na minha sala, né? A escola me disponibilizou várias frutas e aí a gente trabalhou realmente com as balanças, eu levei 3 balanças, a gente fez uma feira e pegava as frutas e ia vendo quanto era a massa, né, o peso, e também já envolvi também o valor monetário, porque eu fiz dinheiros, né, com papelzinho, e aí a gente estabeleceu junto com o grupo quanto ia ser o valor de cada quilo da fruta. Então a gente já trabalhou, então eles adoraram, assim, porque uma hora um era comerciante e o outro era o comprador, depois a gente trocava.
Começa discutindo especificamente o trabalho com o tempo. Quais são os desafios de mostrar para as crianças essa grandeza que tantas vezes parece tão relativa? Afinal, o tempo que voa em alguns momentos é o mesmo que se arrasta em outros tantos. O tempo parece abstrato, relativo. Um conceito que traz desafios para alunos e professores do ciclo de alfabetização. É um tema que é bastante complexo porque os professores acham que é muito fácil de ensinar e os alunos, por sua vez, têm muitas dificuldades. E essas dificuldades estão presentes nas avaliações oficiais. A professora Lúcia Durão é pesquisadora do tema Grandezas e Medidas, objeto de estudos de sua tese de mestrado. Segundo a especialista, o segredo de uma abordagem contextualizada e significativa do assunto está nas atividades escolhidas pelo professor. Por que é importante trabalhar nesse ciclo? Porque são temas que fazem parte do dia a dia da criança. E aí, o professor ele tem um papel fundamental de escolher que situações de aprendizagem ele vai trabalhar com esse aluno, para que ele possa entender todos esses conceitos. Esse era o desafio da professora Gracineide, da Escola Municipal Marcílio Dias, na cidade de Paulista, em Pernambuco. Na turma do 2º ano do ensino fundamental, o assunto é o tempo. E a aula começa com música. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega a hora, tic-tac, tic-tac. Depois da cantoria, os olhos da turma se voltam para um quadro. Nele estão todas as atividades que fazem parte da rotina da professora. E em seguida, veio um desafio. Cada grupo vai demonstrar uma situação do cotidiano da professora, certo? O objetivo foi trabalhar fazer um trabalho prático, diferenciado, né, para que no final do ciclo de alfabetização essas informações estejam consolidadas. Um dos alunos da turma é o Wesley, um garoto esperto e que, segundo os pais, tem uma relação bem especial com o tempo. Uma criança muito ansiosa, né? Desde que a minha esposa engravidou, ele nem esperou nem a gestação completa, né? Nasceu com 8 meses de gestação, né? Aí, às vezes, a professora vai fazer chamada por ordem alfabética, como a dele é W e fica no fim, aí a professora pergunta, sendo que não é a hora dele, mas ele quer responder. Acho que todo mundo é o primeiro, só tem que ser o último, é coisa chata. Mas vão te chamar do mesmo jeito? Se colocasse Gabriel, aí ia ser pra cima, mas colocaram Wesley. Eu falei Wesley, né? Agora acabou. Não tem mais chance não, tem que ser o último mesmo. Enquanto a nossa equipe montava o equipamento para conversar com o Wesley, conta pra gente, Wesley, o que você disse? Demora muito. Realmente, essa impressão de tempo varia de pessoa para pessoa. E você já teve essa impressão de que às vezes o tempo demora a passar e às vezes passa rápido demais? Já. Em que situações que demora a passar? Igreja, deixa eu ver mais, cinema, você na escola e só. E o que você está fazendo que num piscar de olhos já passou? Brincar, você tá assistindo TV, tá dormindo. Ele é sempre muito questionador, ele sempre está perguntando, ele nunca está satisfeito com as informações, sempre ele quer mais, ele sempre quer saber mais alguma coisa. A aula sobre o tempo, baseada nos compromissos diários da professora, ajudou o menino a dar significado para a contagem de segundos, minutos e horas. E quando o repórter perguntou para que serve o tempo, olha só o que ele respondeu. Porque tem que ter hora para tudo. Se não tivesse hora para tudo, eu não estava aqui. Eu estava em casa. E na hora da gente se despedir do Wesley, ele reagiu com aquela típica impressão que a gente tem ao terminar algo que foi divertido. Então tá certo, Wesley, e a nossa entrevista acabou. Já? Já, foi rápida? Foi. Até mais, Wesley. A gente também adorou a conversa.